Só compartilhando aqui, esse negócio de começar a fazer o react da carteira dos outros, assim, é mó legal, porque você vai vendo... De novo, ninguém é dono da verdade, tá? Então ninguém eu sou o dono da verdade, só o que eu faço é certo. Não, cada um tem uma estratégia. Mas é legal de ver, às vezes, como uma pessoa que fala, pô, eu tenho a mesma estratégia que você, só que você olha a carteira da pessoa, ela monta de uma forma diferente. E aí você percebe, pô, tem mais jeito de montar uma estratégia previdenciária, entendeu? Pode ser com fundo imobiliário, pode ser com ações, pode ser um mix de cada, pode ser com alguns ETFs que pagam dividendos, pode ser com ETFs que não pagam. Então acho que isso que é legal. E aí no final do dia, de novo, eu faço esse quadro mais porque a intenção é o pessoal ver e ter mais opinião. Porque a pessoa que está fazendo a carteira dela está explicando por quê. Aí eu vou lá e dou minha opinião. Aí o cara sai com mais visão. E aí certeza. ele faz o que ele quiser, entendeu? O melhor, às vezes, que eu vejo, o melhor é quando tem alguém que discorda de você, que ele vai dar uma opinião diferente ali. Exato. Não vai confirmar eu já fiz várias carteiras. Por exemplo, uma carteira que eu reagi recentemente foi do Bruno OM, é o nome do canal dele. Eu não conhecia o canal dele, um canal grande, tem 700 mil inscritos. E aí eu vi a carteira dele e falei, cara, não concordo com nada. O que ele tinha na carteira dele? Não teria nada. Dessa daí eu não vi. Ele tinha muito FII, então a parte de renda dele era fundo imobiliário. Aí ele tinha a parte de ações Brasil, era só crescimento, só ações de crescimento. Então, por exemplo, ele tinha uma empresa que eu lembro, ele tinha Vamos. Vamos é uma empresa extremamente alavancada, tal, mas qual que deve ser a visão? Queda de juros, cenário mudando, Vamos pode subir. Então ele focava para crescimento, mas ele era muito diversificado, entendeu? Então era 5% em cada empresa. Aí ele tinha, sei lá, 20 e poucas empresas, 20 e poucos fundos imobiliários, ETF, tinha um monte de coisa. Eu falei, cara, eu não faria nada dessa forma, mas não tem problema. Porque, de novo, é um cara que está falando que está fazendo uma estratégia de longo prazo de uma forma totalmente diferente que eu monto. Legal isso. Mas eu falei, pessoal, não concordo com nada. Não achei nada bom. Não teria nada bom disso. No sentido de montar a portfólio. Eu faria diferente. Só que ele tem a análise dele, ele fez. Então, isso que é legal desse quadro, porque você sai um pouco da bolha. E aí, às vezes, o pessoal que me acompanha é a bolha, né? Todo mundo tem Banco do Brasil, todo mundo tem BB Seguridade, todo mundo tem Petrobras. Pô, vamos sair da bolha. Vamos ver um cara que não tem nada igual a gente. Mais informação, entendeu? Isso que é legal. Exato, até o Bruno veio aqui, a gente gosta bastante dele, né, Renan? Vocês conhecem ele? Acompanha também. Eu não cheguei a ver a carteira dele, né? Ele tem uma carteira dele e a carteira da filha dele. A da filha eu não consegui achar, o pessoal falou pra eu reagir, mas eu achei a dele. E aí eu não é o que eu faria. Mas eu acho interessante, cada um tem a sua tese. Eu também prefiro aqui no Brasil ações mais previdenciárias mesmo, que tem um histórico gigantesco, que vai pagar um dividendo satisfatório, já que você vai comprar abaixo do preço teto. Porém, o cara tem uma tese mais de crescimento e pode ser que ele tenha um bom resultado aí, porque com certeza ele fez a análise dele também, né? Eu gostei do que ele falou no vídeo que eu tava vendo, que é assim, ele falou, cara, ele começa a contar a história e tal, dá pra ver que o cara faz a análise da parada. E isso pra mim é o mais importante. O cara tá montando uma carteira, você fez algum tipo de análise? Pra mim, se o cara fez a análise e escolheu, que se eu gostar ou não do ativo, quem que sou eu pra falar alguma coisa? A carteira do cara, entendeu? Mas o importante é ter análise. E aí a visão que eu tive dele é, ações ele olha muito como uma oportunidade. Então, ações Brasil é oportunidade, lá fora, ETF também é oportunidade. Renda, pra ele, aparentemente, né, da carteira dele, é FII. Tudo bem, é uma forma de pensar, entendeu? Mas eu tenho um pouco de receio, até um pé atrás de investir em negócios, a maior parte da carteira em oportunidade aqui no Brasil, que é um país que machuca muito. É juro alto, realmente é difícil. Concordo. Um negócio que busca um crescimento grande, que não é daquele setor mais perene, que exige realmente esse pagamento aí, que exige com que as pessoas usem, é difícil um negócio desse prosperar no Brasil, na minha visão. Isso a longo prazo, né? A longo prazo e ainda mais... Não, é possível que um negócio de crescimento prospere no Brasil, mas quando ele abre o IPO, quer dizer que ele já está em um patamar avançado, que as vias de crescimento são mais difíceis, na minha visão. O problema disso é porque tem muito se, né? Se os juros caem, se não sei o que, aí dá certo. Pô, olha quantos se tem que ter pra dar certo o negócio. Aí eu prefiro ficar no basicão mesmo. Aí crescimento eu prefiro comprar ETF nos Estados Unidos e pronto. Não tem jeito. E ser feliz aí. Exato, porque eu vejo também que são umas janelas curtas de uma valorização absurda às vezes. Mais curtas, por exemplo, a gente pega lá 2019, 2020, curva de juro descendo, empresa small cap, empresa de crescimento valorizando de uma forma absurda. Porém, da mesma forma que sobe muito, quando devolve, quando o juro sobe, quando o passivo da dívida machuca, cai numa proporção tão grande quanto, né? Exatamente. E aí, às vezes, o cara nesse período ganhou, mas não vendeu, não realizou, não teve esse time de mercado e devolve tudo pro mercado e a ação de dividendo te pagou um caminhão de dividendo ali no caminho. O foda é esse, é querer ter o timing do mercado. É muito difícil isso. Muito difícil. Exatamente. Esquece, cara. E a carteira do Diego Bechara aí? A do Diego eu cheguei até a analisar Analisar não, né? Cheguei a olhar lá no Investidor 10 e é interessante que mostra um histórico muito longo, acho que desde 2020. O legal do Diego é o seguinte, a evolução do valor aplicado que ele tem. Eu acho que isso aí é muito, muito da hora de ver assim. Como que ele foi, ao longo do tempo, crescendo, ganhando mais dinheiro.
E não é porque ele ganhou dinheiro que ele deixou de investir. Muito pelo contrário, ele aumentou muito o aporte dele. Então acho que isso traz muito essa responsabilidade do cara de falar assim, ganhei muito dinheiro, comecei a ficar muito rico, falar assim, né? Não vou comprar Porsche, comprar não sei o quê. Pode comprar Porsche, eu também compraria, tá? Eu compraria Ferrari, compraria um monte de coisa, eu acho da hora. Mas ele falou, deixa eu investir, deixa eu continuar investindo. Melhor cenário, vou ter os dois. Vou ficar muito rico, vou continuar investindo, vou aumentar o patrimônio investido, que foi o que aconteceu com o Diego, e vou comprar um apartamento, vou não sei o que foi o caso que ele fez. Então acho que isso mostra um pouco da responsabilidade que ele tem até com o público que ele está falando ali. Porque às vezes ele pode estar falando com um cara que às vezes é muito endividado e que se ele fizesse de uma forma diferente, o cara ia fazer a mesma coisa. Sair da dívida, vou comprar minha moto, vou comprar não sei o quê, em vez de investir, entendeu? Então acho que isso mostra a responsabilidade dele. Acho que mostra dos 10 mil, agora ele tem quase 2 milhões Exato. E mês após mês o aporte subindo. Foi o que eu mais gostei, para ser sincero, assim, de ver como que ele manteve firme na estratégia, conseguindo evoluir muito, porque ele ganhou muito dinheiro nesse momento, tá? Então isso foi muito bom. Em termos dos ativos, é uma carteira diferente da minha. Então, primeiro, é uma carteira mais diversificada e tem algumas outras empresas, fundos imobiliários, que eu também não teria. Eu posso fazer um paralelo que talvez seja muito mais parecida com a carteira do Bruno, a dele, do que com a minha. Então, alguns ativos específicos ali eu não gostei, especialmente algumas empresas e alguns fundos imobiliários que ele tem, porque não é da minha estratégia, mas não achei a carteira ruim. Eu não tive muito o que falar, assim, porque, de novo, é uma visão um pouco diferente. É uma visão um pouco de estratégia um pouco diferente. Então, ele é um cara que vai comprando, vai vendendo, vai rebalanceando, sabe? Tem aquela composição de portfólio do tipo, vou ter 20% em renda fixa, vou ter não sei quantos em ações. Subiu muito, vou vender, vou rebalancear. Não é um pouco do que eu faço. Mas o que eu mais gostei dele foi essa questão de ele mostrar essa responsabilidade, assim. Se eu não me engano, lá fora ele investe diretamente nas empresas, tem Coca-Cola. Então, ele até nessa parte das estoques, foi o que eu falei. Não acho que tá errado você comprar estoques específicas lá. Só que é uma questão de dedicação do tempo. Eu acho mais fácil, eu acho melhor dedicado o seu tempo se você analisar as empresas aqui no Brasil, porque você tem maior possibilidade de conseguir enxergar esses momentos de oportunidades mais óbvias, porque é um mercado menos eficiente do que lá fora. Então lá fora, para você não perder tempo, compraria o ETF, focaria nessa análise aqui no Brasil, porque a gente tem mais oportunidade. Que é mais fácil você bater o benchmark ali, bater o Ibovespa, do que bater o S&P a longo prazo, né? Exatamente, foi isso que eu falei. Mas as empresas que ele tem lá não são ruins. Tem Coca-Cola, acho que tem Johnson & Johnson, tem Meta, tem Nvidia. São só empresa top, né? Não tem o que falar. Mas eu faria um pouquinho diferente nesse sentido. Mas gosto que ele tem essa visão. Ter cripto, ter internacional, ter Brasil, ter fundo imobiliário. Essa diversificação é boa. Mas para mim, de novo, o que mais ganha é o cara mostrar essa responsabilidade de continuar investindo, cara. E essa evolução foi muito maneira. E acredito eu que seja, não sei, né? Não tenho certeza, mas acredito que seja todo o patrimônio dele, já que ele mostra desde os 10 mil até agora. E aí ele vai mostrando, aí tem lá mês, subiu os 80 mil, 100 mil ali com o aporte dele. Todo mês tá subindo ali. Exato. Tem essa responsabilidade, tem né? pra caramba, eu acho legal. Ele já veio aqui, né? Já veio Diegão aqui. É gente boa. Eu sabia que eu trabalhei com ele, né? Quando eu trabalhava na empresa de patinete. Acho que tu já chegou a falar que trabalhou na empresa de patinete, ele chegou a falar também que trabalhou na empresa de patinete. Eu sabia que era a mesma empresa. Cara, na verdade eu vim de uma empresa, que era a Green, e ele trabalhava na Yellow. E aí as empresas se juntaram. E aí a primeira vez que eu vi ele no YouTube, eu falei, cara, conheço esse cara de algum lugar. Eu não sabia de onde era. Aí ele foi no podcast quando eu fazia lá, ele foi junto, ele foi ser o convidado, e aí ele falou, eu trabalhava. Eu falei, caramba, eu te via lá. Acho que ele trabalhava com dados e tal. E é legal de ver como que ele saiu completamente da área dele, né? Porque ele acho que é engenheiro de dados, se eu não me engano. Trabalhava em carreira de empresa e falou, não, eu vou falar de investimento e vou empreender. E, tem um sucesso. O canal dele é grande pra caramba, é um sucesso. Então eu gostei muito. E, de novo, ele tem análise. Que é o mais importante. O cara tem análise, sabe o que tá fazendo. Tem uma estratégia por trás, Tem uma estratégia racional e tem análise. O que pega pra mim é um cara que investe sem nenhum tipo de estratégia. Ou porque copia o outro, ou porque acha que é cassino. Isso pra mim é o pior. Não peguei ninguém assim, né? Nesse estilo, ainda. Em algum momento eu vou achar alguém. E aí vamos ver. Mas será que o cara que faz o cassinão do patrimônio dele, ele bota organizadinho ali pra todo mundo conseguir ver? Acho que nem o cara tá organizado. Ele sai comprando, compra um pouco aqui, um pouco ali, quando vai ver, virou aquele Frankenstein mesmo. Mas é legal. Essas coisas de react é legal. Porque você não sabe o que vai vir. Eu não assisto os vídeos antes, né? Então eu sou pego de primeira. Às vezes eu vi o canal do cara, mas aquele vídeo específico eu vou ver junto com as pessoas. E aí, às vezes, eu sou pego de surpresa, do tipo, que merda, ou, caramba, que legal, entendeu? Então, isso é bom. E o Léo, do Geração de Dividendos, acredito eu que ele tem uma estratégia mais parecida com a tua aí, Ele foi o cara que eu mais me identifiquei, assim, que foi a carteira mais parecida nesse sentido, né? Porque a estratégia é um pouco da mesma. E aí, o Léo, o cara muito do bem também, gente boa demais, o Léo. E aí, eu reagindo à carteira dele, ele tem bastante FII. Que é a parte onde eu não teria. Só que aí, o que eu acho que é muito legal entre eu e o Léo, assim...
ele é um cara que manja muito de FI, gosta muito de FI, fala muito de FI. Eu sou um cara que fala muito de ações, assim. Só que quando entrou o meu pensamento junto com o dele no vídeo, ficou muito legal, assim. As pessoas viram e falaram, pô, que legal, essa é uma questão muito complementar, assim. Porque ele fala muito de FI, você fala muito de ações, e uma carteira ótima para muita gente é um mix das duas coisas. Até um comentário que foi assim, pô, que legal esses canais, são os que eu mais acompanho de dividendos aqui. Pelo Bruno eu não teria FI, pelo Léo eu teria FI. No final a minha carteira é um pouco de ações e um pouco de FI, pega um pouco de cada. Falei, acho que isso que é legal. Então, mas a carteira do Léo é muito bem montada também. Ele tem muita análise, ele é um cara que nos vídeos ele perde muito tempo com análise. Como eu faço? Eu faço em off e no vídeo eu resumo. Pra ser um vídeo mais curto. O Léo faz vídeos bem mais longos, que ele traz a análise no vídeo. Meia hora, 40 minutos ali. Meia hora, 40 minutos, tudo, fazendo as análises, abrindo as coisas. Eu primeiro faço isso e aí eu vou lá no vídeo e resumo. Só que dá pra ver que o cara tem análise, que pra mim é o mais importante, entendeu? Então quando eu tô olhando pra essa questão de educador financeiro, assim, teoricamente, se você tem um cara que faz vídeo pro YouTube, que mostra a carteira, que fala que tá fazendo análise, mas não faz análise, isso é cagada, entendeu? Porque pode estar influenciando as pessoas a tomar uma decisão completamente errada, equivocada, às vezes, ou do além, entendeu? Mas não peguei ninguém assim até agora. Vamos ver se eu pego, né, alguém. E se pegar, eu vou falar, porque eu falo a verdade. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.